Eu tinha que gravar o capítulo de hoje, cara, mas acho que eu vou deixar pra amanhã, viu? Nossa, se procrastinação tivesse cura, eu realmente queria saber da onde vem essa tal procrastinação. Será que isso tem cura? Como é que eu entendo de onde surge a procrastinação? Fala pessoal, André da Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. Hoje falaremos sobre uma das maiores dores de todo e qualquer ser humano, a procrastinação. Palavrinha feia, palavra esquisita, cada vez mais presente na vida das pessoas. E é exatamente o momento em que a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, mas a gente simplesmente protela. A gente fala, não, depois eu faço isso. E a gente vai deixando até o último segundo, quando não tem mais jeito. Aí a gente faz lá, talvez faça até de qualquer jeito, mas a gente faz só quando não existe mais alternativa. Isso, claramente, não é algo muito saudável, não é algo muito estratégico. Isso prejudica pessoalmente, prejudica muito profissionalmente. E é exatamente para você entender de onde surge essa tal procrastinação, ter mais clareza deste processo, que eu fiz questão de trazer esse capítulo, porque de fato procrastinação é parte de toda e qualquer pessoa. O que faz a diferença de uma pessoa de alta performance é que ela consegue entender como a procrastinação está surgindo e ela sabe exatamente como reverter esse processo. E é exatamente para você ter mais clareza desse processo, de onde surge, por que surge, como é que você pode fazer para reverter, minimizar o efeito da procrastinação no seu dia, que a gente vai ter a discussão do capítulo de hoje. Mas basicamente, procrastinação é algo que surge de fato do seu cérebro. O nosso cérebro é um ente biológico. Ele quer preservar a sua energia para algo que seja relevante do ponto de vista biológico, ou seja, fugir se vier algum animal para te atacar, se reproduzir, ou seja, atividades biologicamente importantes. Muitas coisas que são importantes para nós como pessoas, no nosso dia a dia, a gente simplesmente não consegue traduzir para o nosso cérebro a relevância disso. Poxa, por que eu vou de repente fazer um relatório? Por que eu vou fazer uma apresentação? Por que realmente eu tenho que fazer alguma coisa que de repente não faz sentido do ponto de vista biológico? O nosso cérebro vai olhar para aquilo e falar, poxa, isso é totalmente um desperdício de energia. E para qualquer coisa que não faça sentido do ponto de vista biológico, o seu cérebro vai poupar a sua energia. Ou seja, você tem que fazer um relatório, preparar uma apresentação, você quer ir na academia, ficar correndo numa esteira. Biologicamente, seu cérebro olha para aquilo e fala, o que esse cara está fazendo? Biologicamente, não faz sentido. Automaticamente, ele vai tentar poupar a sua energia. Ele vai adicionar a procrastinação, a preguiça. Ele vai te colocar numa equação em que você vai ver o lado mais vantajoso para você e naturalmente é um lado que gasta menos energia, mais prazeroso, e as pessoas tendem a ir para esse lado porque uma das maiores bases da programação neurolinguística é exatamente a dor e o prazer. A gente sempre está buscando fugir da dor e indo em direção ao prazer, e quando a gente enxerga um caminho em que de repente você tem que correr na academia, o que você talvez esteja vendo no primeiro lugar é exatamente a dor da corrida versus o prazer de tomar um chopp com seus amigos no bar, e automaticamente para o seu cérebro a equação está feita. Não faz sentido ficar correndo, logo eu vou para o outro caminho. E é isso que as pessoas costumam fazer. Para deixar isso ainda mais evidente para você, vamos pegar um exemplo. Não sei se você costuma lavar a louça, mas muitas vezes a gente simplesmente evita lavar a louça até que a gente olhe para aquele cenário, aquela pilha de louças, e você começa a sentir muito mais dor por conta daquela pilha. Tá daquele jeito que você olha para, meu Deus do céu, olha que pia que eu tenho até vergonha disso, pode vir um rato, pode isso, pode aquilo. Ou seja, você começou a adicionar dor na equação, e quando você tem a dor de ver aquilo e falar, meu Deus, que cenário deprimente, meu Deus, pode vir um rato, meu Deus isso, meu Deus aquilo, essa dor te coloca em ação. Ou seja, a equação entre dor e prazer começou a se desbalancear a favor da ação, porque a dor cresceu mais do que o que era o prazer, de repente, de você assistir televisão ao invés de lavar a louça. Você olha para o prazer da televisão, você olha para o prazer de resolver aquela dor, que é aquela pilha de louças, e aí você entra em ação e lava. Mas isso só acontece quando o ambiente externo controlou a sua dor para você ir em ação e lavar a louça. Ou seja, é algo que você não controla. Por isso que algumas pessoas são muito mais procrastinadoras do que outras, porque algumas dependem do ambiente externo, acumularam um certo nível de frustração, de dor, de incômodo, e esse acúmulo
acúmulo gerado pelo ambiente externo faz com que a equação mude de lado e essa pessoa entre em ação. Outras pessoas, por contrapartida, entendem esse processo e rebalanceiam internamente dentro do cérebro delas o processo, e esse rebalanceamento faz com que ela deixe a procrastinação de lado, exatamente como eu quero trazer aqui para você o caso prático da Ana Luísa. Então vamos ver o exemplo dela, depois a gente aprende um pouquinho mais como a gente pode fazer esse rebalanceamento. Então deixo vocês com a Ana Luísa. Quando eu não faço as coisas que eu tenho que fazer, eu me sinto mal, me sinto muito mal. Que eu tenho que fazer, porque não consigo mais ficar sem fazer o que eu tenho que fazer, sabe? A questão da procrastinação que o André prometeu que ele ia consertar, ele tá consertando. Muito legal, Ana, parabéns, e eu fico muito feliz com isso, porque realmente você rebalanceou a equação de dor e prazer, você rebalanceou a equação da procrastinação, e é muito legal que realmente eu prometo isso, porque é um dos feedbacks mais fortes que eu vejo da galera que faz o curso Reprograme Seu Cérebro. E para você que não fez, mas aí quer ter uma dica, quer ter pelo menos um primeiro passo para você implementar neste momento e começar a fazer esse rebalanceamento, a dica que eu te dou é: entenda a diferença do momento presente para o momento futuro. Quando a gente faz esse rebalanceamento, a gente para de simplesmente pensar no momento presente. Nós, como seres humanos, somos a única raça que consegue entender a dinâmica do futuro, o peso do futuro, sentir uma dor por conta de algo no futuro que pode vir a acontecer, e é exatamente isso que você pode e deve fazer se você quiser ter mais controle da procrastinação. E vamos lá para um exemplo. Vamos supor que você quer fazer a corrida, você quer ir para a academia, você quer correr, só que isso te representa dor. Você deixa de ir para o bar com seus amigos, que isso, por outro lado, significaria para você prazer. E essa equação de dor e prazer, hoje, comparando você tomar uma cervejinha com seus amigos versus fazer uma corrida na academia, claramente o prazer da cervejinha é maior do que o prazer que você teria na corrida, que inclusive significa dor. Agora, se você pensar isso no longo prazo, as coisas começam a inverter. Todo dia você indo para o bar, o que vai acontecer? Você fica barrigudo ou barriguda, você vai ter uma saúde não tão boa. Lá no longo prazo, essa corrida que você não tem vai te trazer de repente uma complicação do ponto de vista da saúde, e também a sua estética não vai ser exatamente a que você gostaria. Logo, se você pensar no longo prazo, isso que era a corrida, que representava a dor para você, pode sim representar prazer, ou seja, prazer de ter um corpo bacana, prazer de ter liberdade de ir e vir, porque o seu corpo está saudável, você consegue agir, você é mais produtivo, você tem mais resultados, e isso te traz mais liberdade financeira também, mas mais resultados de você realmente conseguir fazer as coisas no seu dia a dia com intensidade. Sem energia não há intensidade, sem intensidade resultados baixos. Logo, se você entender a dinâmica disso no futuro e trouxer a equação no momento em que você vai tomar a decisão, o pensamento sobre o futuro, você vai pensar: poxa, no presente, zero prazer de fazer a corrida, muito prazer de beber uma cervejinha. No futuro, poxa, muito prazer em ter um corpo saudável. Talvez, neste momento, só com essa primeira parte, você começa a mudar a equação e o seu cérebro vai começar a trazer uma nova variável que estava sendo simplesmente renegada, porque nós, seres humanos, damos uma preferência muito maior para o imediatismo, para aquilo que vai acontecer neste exato momento. A gente sempre fala: não, depois eu corrijo, depois vai dar tempo, um dia eu faço isso, um dia eu faço aquilo, e é exatamente por isso que os nossos sonhos vão ficando para trás. Um dia eu faço isso, um dia eu faço aquilo, e quando a gente percebe, passou 1, 2, 5 anos, 10 anos, passou a vida e a gente não fez absolutamente nada. Então, traga para o presente o pensamento sobre o futuro. Se você fizer isso, a equação da procrastinação começa a pender a favor dos seus reais interesses, dos seus reais sonhos, das coisas que realmente valem a pena, muito mais do que aquele pequeno prazer de curto prazo que simplesmente por você ali tomar uma cervejinha vai passar e vai sobrar para você simplesmente aquela barriga que vai durar muito mais tempo do que aquele pequeno momento em que você tomou ali a sua cervejinha. Então, traga para a equação o valor do futuro. Isso a gente esquece especialmente nos momentos em que a gente tem que tomar decisões. Faça com que o futuro faça parte das suas decisões. E se você realmente quer entender um pouquinho mais a respeito disso, não deixa de entrar em reprogrameseucerebro.com.br para você realmente entender o que o seu cérebro compara quando você realmente vai tomar uma decisão. Quanto pesa o futuro? Como é que você rebalanceia o futuro? Como é que você traz mais intensidade desse pensamento futuro? Porque
ele é hoje, pequenininho, talvez a gente até consiga trazer, mas como você poderia fazer para isso ter mais intensidade? Como é que você faz uma alavanca para o futuro ter mais peso? Quando você tem mais peso no futuro, você se desloca em direção ao futuro. E é exatamente igual à gravidade, corpos maiores atraem corpos menores. Se você conseguir fazer o futuro ter um peso maior para o seu cérebro, naturalmente você tende a convergir para esse futuro. Então comece a fazer isso. Se você quer ter mais entendimento disso, mais uma vez entra aqui em reprogrameseucerebro.com.br para você participar da próxima jornada da reprogramação cerebral, em que você vai entender exatamente como seu cérebro funciona através de uma série de aulas, e-books, PDFs para você baixar e automaticamente começar a direcionar um pouquinho mais, ter mais controle dessa máquina fantástica que é o nosso cérebro. Se o capítulo de hoje fez sentido para você, para mim é muito importante que você coloque aqui embaixo o seu comentário, como é que você vai colocar isso em prática, como é que você vai trazer isso para o seu dia a dia, e também não deixa de clicar em curtir se você curtiu o capítulo de hoje, porque isso simplesmente faz com que o YouTube leve adiante mais mensagens como essa, leve o Brain Power adiante, leve a mensagem de que realmente a gente pode sim ter controle do nosso cérebro e a gente crie um movimento de pessoas que realmente parem de desperdiçar a genialidade que a gente tem. E eu realmente acredito que o mundo seria completamente diferente se a gente simplesmente não ficasse procrastinando, se a gente não ficasse parado na frente da televisão, se a gente começasse a criar mais coisas, gerar mais impacto, gerar muito mais valor. Realmente seria muito, muito diferente, seria muito mais gratificante morar num mundo como esse que eu acabei de falar, do que no mundo em que todas as pessoas ficam simplesmente de frente para a televisão o tempo inteiro assistindo, porque isso representa prazer no curto prazo. É um mundo que eu particularmente não acho que vai muito adiante versus o mundo de pessoas que estão criando, fazendo com intensidade, trazendo novidades, fazendo empreendedorismo, fazendo seus projetos virarem realidade, um mundo de pessoas muito mais animadas e cada vez menos pessoas que são simplesmente robôs consumistas, porque assistem a televisão que diz que tem que consumir e elas consomem e aí começa a perceber que a equação não faz sentido, mas talvez a gente só perceba isso lá na frente. O que eu quero é interromper esse processo. Então encaminhe o capítulo de hoje se você acha que alguém pode se beneficiar com essa reflexão e como você já sabe, ao redor aqui desse vídeo tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente você se inscreve aqui no canal do YouTube, clica também em receber notificações para você não perder nenhum desses capítulos da série diária, para você cada vez mais ter mais impacto todos os dias do seu dia a dia, afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no game changer. Amém.